Salve, salve Alcateia, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo com Alcateia. Meu nome é Vinícius Capato, eu sou o host deste canal e deste podcast. A ideia é que aqui a gente possa trazer pílulas de autoconhecimento e falar sobre pontos que a gente possa olhar para dentro e desenvolver o melhor de nós e de nossas versões. Certo, no episódio de hoje eu resolvi falar um pouquinho de qual é a sua armadura. Naturalmente, as pessoas em situações de adversidade, de riscos ou de movimentos de dor na vida vestem armaduras. Sabe, é como se fosse não uma máscara ou um personagem. Em alguns casos, sim, mas não é sobre isso que eu quero falar. É como se fosse algo que te protege de algumas situações e às vezes você usa voluntariamente e consciente, em outras nem tanto, você não percebe. Então pode ser que em situações de vulnerabilidade você prefira se isolar, ou você entra na braveza, ou você entra numa timidez ou num vitimismo. São exemplos que talvez você possa identificar qual é o seu. E o que é importante de entender da armadura? A armadura ela vai te proteger em muitos momentos, te blindar de algumas situações, mas se você ficar muito tempo com ela, ela vai te prejudicar. Pensa num cavaleiro medieval que vestia sua armadura para as guerras, só que tinham pontos que talvez vulneráveis dentro da armadura, até por ser uma época diferente, né? Sem tecnologia ou afins, na qual tinham pontos vulneráveis. A armadura muitas vezes era pesada, protegia alguns pontos, mas outros pontos ficavam cegos, ou seja, tinha vulnerabilidades expostas que ele poderia morrer. E o cavaleiro usava isso no sentido de se proteger de riscos e situações muito graves, mas ao mesmo tempo aquilo prejudicava o cavaleiro. É como se ele ficasse carregando um peso ou algo diferente que ele poderia se libertar, viver mais livre. Se ele fosse um lutador, ele poderia ter mais liberdade e agilidade para lutar. E na vida é assim. Muitas vezes a gente usa isso, essa armadura, como um mecanismo de defesa e foge um pouco da vulnerabilidade. Então, se fosse para eu te fazer um convite nesse começo de semana, é que você identifique qual que é a sua armadura. Entenda se ela realmente está te protegendo ou se ela está te privando de viver algumas situações. Coloque a sua vulnerabilidade para fora e entenda quem você é com consciência e verdade. E comece a executar isso de uma forma diferente. Então, esse é um movimento de autoconsciência, mas também de transformar algumas situações em potência. Por mais que seja de dor, isso faz parte de você. E entenda que a sua armadura não precisa ficar grossa e rígida o tempo todo. Ela pode ser de momentos. E você precisa saber escolher esses momentos e se colocar diante deles de uma forma melhor. E se fosse para eu te dar uma indicação de um livro que tem a ver com a fábula da armadura, já falei disso em outros canais, Robert Fisher, O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Então, esse é o livro, a indicação do dia. Pode pesquisar, super acessível, simples de ler, muito leve a leitura e que passa uma mensagem muito potente sobre autoconhecimento, sobre tirar a nossa armadura e viver a nossa verdade. E esse é o meu convite para você para essa semana. Solta a armadura e viva o que você é de verdade. Quando a gente está inteiro, que em tudo que tem na gente, a nossa potência é maior, os nossos ganhos são maiores e o seu avanço na vida pode acontecer de um jeito diferente. Então não para, continua e eu conto com você no próximo episódio. Tamo junto.